Olá, querida juventude, a paz do Senhor, que prazer, que alegria mais uma vez tê-los aqui conosco e eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu estou dessa forma aqui porque nós estamos no estudo de casais na plataforma do amor, aqui em Angra dos Reis, mas temos o nosso constante compromisso de levar você, jovem, a palavra de Deus para louvor e glória do nome do Senhor. Comigo, o pastor Marcos, cumprimente o povo aí. Pai do Senhor a todos, que Deus possa abençoá-los. Nós estaremos aqui junto ao nosso querido presidente, pastor Aziel, meditando a palavra de Deus. Muito bem, então nós vamos iniciar orando. Pode orar, pastor Marcos. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, nós estamos à Tua presença para aprendermos mais a Tua palavra, que o Senhor possa estar sempre conosco, nos orientando e ajudando Teu Filho, pastor Aziel, a transmitir aos nossos corações a mensagem do céu. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, nós vamos para a lição de número 9. Estamos estudando o livro do profeta Jeremias e é muito importante cada irmão, cada irmã estar atento a essa palavra. Vamos ao assunto da lição. O tema da nossa lição é a fidelidade dos recabitas. O texto principal encontra-se em Filipenses 2,15, que diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio da turma de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O resumo da lição diz: Deus usou os recabitas como exemplo de fidelidade aos seus princípios para advertir Judá. Muito bem, é interessante dizer aos nossos queridos irmãos que o profeta Jeremias, ele foi comissionado por Deus e tinha a sua maneira, a metodologia de aplicar a palavra do Senhor. Ele fez isso em parábolas, mas também ele usou exemplos práticos. E nós temos aqui um exemplo bem prático sobre os recabitas, que esse povo que mantinha fidelidade para com Deus, ou melhor, para com o seu líder, é tomado como modelo para falar ou fazer um contraste de Israel que não ouviu a palavra de Deus. Então, é sobre isso que nós iremos falar. Vamos à leitura do texto bíblico. O texto bíblico encontra-se em Jeremias, capítulo 35, versículo 1 ao versículo 14. Palavra que do Senhor veio a Jeremias, nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dai-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinhos e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinhas alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando, obedecendo, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim, ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde e vamos-nos a Jerusalém, por causa dos exércitos dos caldeus e por causa dos exércitos dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós,
madrugando e falando, vós não me ouvistes. Muito bem, o pastor Marcos fez a leitura um pouco longa do capítulo 35, 1 a 14, não é isso? Isso. Do livro do profeta Jeremias. Mas antes de nós entrarmos no texto, eu quero pontuar com vocês 3 coisas interessantes. Em primeiro lugar, a questão da posição no livro do capítulo 35 de Jeremias. É preciso entender que Jeremias 35 ele está fora da ordem cronológica no livro, mas no seu aspecto posicional ele está bem estratégico. Veja que aqui há um arranjo literário para trazer essa mensagem. O capítulo 35 tem a temática sobre a desobediência do povo de Deus e a obediência dos recabitas. O profeta Jeremias vai tomar como modelo os recabitas de fidelidade, de persistência, de valorização, de manter os bons costumes, ao passo que o povo de Deus, Judá, não obedeceu ao Pai eterno. Então, é isso que trata esse capítulo 35. No capítulo 34, 36, você tem aí a desobediência de Judá. Então, o capítulo 35 ele está bem estratégico porque ele visa fazer esse elo, essa ponte, para mostrar o exemplo dos recabitas que se mantiveram totalmente fiéis para com o seu líder. Em segundo lugar, é preciso atentar para o aspecto histórico. O próprio texto bíblico fala aí que foi no reinado de Joaquim, conforme vemos 35 primeiro, em 609 a 598 a.C. Entender isso aqui é muito importante, porque você vai analisar que eles estavam sob a ameaça militar dos caldeus e dos sírios. Olha o que diz o verso 11. Verso 11 diz assim: Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: Vinde e vamos-nos a Jerusalém por causa dos exércitos dos caldeus e por causa dos exércitos dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então você tem instabilidade política, instabilidade religiosa, você tem aqui resistência às mensagens proféticas. Ou seja, é em torno disso, desses 3 pilares, que nós estamos evidenciando biblicamente, estamos mostrando claramente a deficiência do povo de Deus e como esse capítulo traz essa mensagem importante para nós. Então, vamos agora à análise do texto, vai aparecer aí na tela para você. O capítulo 35, ele fala da fidelidade dos recabitas. Então, em primeiro lugar, nós temos que analisar o exemplo dos recabitas. Em segundo lugar, você tem aqui uma tônica do profeta Jeremias, que ele vem falando isso desse povo e pega esse povo para fazer uma aplicação moral em contraste com o povo de Deus. Essa aplicação moral é que ele toma como paradigma, como modelo, os recabitas, que os recabitas, eles procuraram ter um estilo de vida orientada pelo pai deles. Conforme nós estaremos estudando daqui a pouco, o próprio texto diz, como é que começa aí o verso primeiro, do 35. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jezanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor. Isso, tá aí. Então você tem aqui os recabitas, que se vocês analisarem, eram descendentes de Recabe. Esse Recabe aqui era pertencente a clã desse povo, que era dos queneus, e esse povo seminômades, eles se introjetaram, eles se envolveram no meio do povo de Deus, fazendo aliança com o povo de Deus através de Moisés. Isso está claro. Nós vamos ler 2 passagens bíblicas. Uma é 1 Crônicas 2:55 e Juízes 1:16. Então veja bem, os recabitas, pertencente a essa clã dos queneus, um povo seminômade que fez aliança com Israel
desde a época de Moisés. Essa é a origem desse povo. E quando você olha para 1 Crônicas, como é que diz? 2:55. Diz assim: E as famílias dos escribas que habitavam em Jabés foram os tiratitas, e os simeatitas, e os sucatitas. Estes são os queneus, que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Pronto, então você está vendo aqui a menção dos queneus e que esse povo passou a ter os recabitas, eles passaram a ter aliança com o povo de Deus. Juízes 1:16. Diz assim a palavra de Deus: Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Então, aqui em 1:16 de Juízes, o próprio texto está mostrando o parentesco que os recabitas tinham com Moisés. Essas duas passagens bíblicas, elas servem para a origem dos recabitas, que o profeta Jeremias vai tomar esse povo como modelo, como paradigma, como exemplo de moralidade para confrontar o pecado do povo de Deus. Então, quando nós atentamos para essa origem, há que se entender que os recabitas, eles foram estrangeiros incorporados no meio do povo de Deus. Mas eles eram conhecidos primeiro pela obediência, pela fidelidade ao seu líder, ao ancestral, que o líder ancestral era Recabe, e ele passou a estabelecer regras, passou a estabelecer normas, e esse povo que foi colocado no meio do povo de Deus por uma comunhão, por uma aliança, eles são conhecidos pela fidelidade, pela vida nômade que levava ou monástica e pela disciplina. Olha, fidelidade, obediência e disciplina. Note que esse povo, eles eram fiéis, cada recabita era fiel ao seu líder. Aquilo que o líder havia ensinado há 250 anos antes, eles estavam cumprindo fielmente. E Deus vai tomar esse povo como modelo, porque Israel era Deus falando, era Deus mandando, era Deus ordenando, mas Israel não obedeceu à voz de Deus. Judá não obedeceu à voz de Deus. Já por outro lado, o povo tinha um pai humano e esse povo obedecia ao pai humano, mostrando disciplina, equilíbrio, fidelidade e obediência. Note como Deus aprova e como Deus gosta de um povo que anda em fidelidade, em disciplina e em obediência. Deus, o apóstolo São Paulo diz, em 1 Coríntios 14, ele não é de confusão. E quando ele olha para esse povo que tem uma vida moral disciplinada, equilibrada, ordeira e marcada pela obediência, ele traz essa imagem desse povo para o profeta Jeremias, que vai confrontar com Israel, mostrando que um povo que tinha um pai humano, que havia ensinado costumes, normas há 250 anos, eles continuavam como? Cumprindo fielmente. Não abriam mão daquilo que o ancestral havia dito. E Deus mandou profeta madrugando, de manhã, de tarde. Deus mandava profeta constantemente. Está bem aí, vê o verso 16. De Jeremias, 14, como é que diz o 14? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Está vendo? Pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos falo, a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. Está vendo? Ou seja, aquilo que o líder Recabe falou se tornou como uma norma que eles adotaram. Eles viviam em disciplina, eles viviam em fidelidade, eles viviam em honra àquilo que o líder havia falado, sendo o contrário para com o povo de Deus, que não obedeciam à palavra do Senhor. Outra característica nos recabitas é que eles tinham domínio próprio, porque se vocês analisarem, eles fugiram de 3 influências da vida naquela época: primeiro, das lavouras; segundo, das vinhas; e terceiro, das casas. Eles não deixaram as influências do mundo daquela época, de então, contaminar aquilo que o mestre deles havia dito.
Que coisa linda, gente. Porque veja bem, a igreja vive nesse mundo, mas a igreja não é desse mundo. Nós vivemos em um mundo com culturas diferentes, valores diferentes, ensinos diferentes. Porém, o povo de Deus tem que entender claramente, tem que entender claramente que nós precisamos viver à altura do padrão de vida que Deus quer que nós vivamos. A juventude, a liderança, os pastores, nós pregadores, o servo do Senhor, a Bíblia diz em Romanos 12, 2: e não vos conformeis com este mundo ou este século, mas transformai-os pela renovação da vossa mente. Quem tem mente cativa, como diz 2 Coríntios 5, 10, 5, quem tem a mente de Cristo, como diz 1 Coríntios 2, 16, jamais vai se amoldar, jamais vai aceitar o padrão de vida do mundo. Quando você vê um crente, uma moça, um rapaz, um líder, um obreiro, se comprometendo com o pecado, ele não está obedecendo a voz de Deus. A voz de Deus. E quero dizer para essa juventude cristã, para a liderança cristã, todos nós que nos colocarmos à disposição de ouvir a palavra de Deus, sempre nós vamos andar na contramão. Porque os ensinos de Deus batem de frente com aquilo que o mundo quer. Deus quer o seu povo santo, Deus quer o seu povo disciplinado, Deus quer o seu povo vivendo o domínio próprio, Deus quer o seu povo organizado. Deus não quer o seu povo na bagunça, na baderna, na orgia, na luxúria. Deus não quer o seu povo dominado pela riqueza, pelo poder, pela grandeza. E tudo isso os recabitas fizeram. Eles passaram a viver uma vida pura, uma vida simples. E essa vida simples, eles não deixaram a influência de fora degenerar a fé deles. Tu entendeu aí? Entendi. E é interessante, pastor, eu peguei aqui o gancho seu, que no caso Deus está dando o exemplo de um povo que estava obedecendo o Pai que era humano, e o povo de Deus não estava obedecendo o Pai divino. Aí a gente, quando lê, pastor Marcos, lá em Malaquias, me parece que é o primeiro, ele diz assim: se vocês honram os homens, e se eu sou Deus, e se eu sou Pai, onde está a minha glória? E como é que eu digo que eu honro a Deus? Não é apenas frequentando a igreja, não é apenas portando uma Bíblia, não é apenas indo para um evento. A Bíblia diz em Mateus 7,21, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. E aqui em Malaquias ele está dizendo, vê se é 1,16. Acho que, deixa eu ver se é. É o primeiro. Diz o Senhor. Se eu sou pai, aqui, verso 6, é 1,6. Malaquias 1,6. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, aonde está a minha honra? Pronto. E se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis, em que te desprezamos? Aí Deus pega um povo que valoriza a disciplina, o domínio, o controle próprio, valoriza a obediência e os valores que um pai humano deu, e o povo que tinha Deus como pai não valorizava a palavra dele. Tudo que o Recabe disse para os recabitas, eles fizeram. E eles fugiam daquilo que poderia contaminar a vida deles. E o mais interessante é que agora, com essa invasão que vem no período de Joaquim, eles estavam com medo de não poder cumprir a palavra, porque eles tiveram que sair do campo e vir para a cidade. Olha o verso 11. Sim, de Jeremias. Olha o verso 11. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra dissemos, vinde e vamos-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Aí eles estavam temendo, devido a essa crise que estava acontecendo, eles estavam preocupados em quebrar a palavra do pai deles, no meio daquela crise toda. O problema deles não era com a crise, o problema deles era em não cumprir o que o pai tinha estabelecido. Se vocês observarem bem, nós temos aqui 3 valores centrais do que o Recabe falou para o seu povo. Primeiro, verso 6, não beber vinho. Verso 7, não construir casas. Verso 7, não plantar vinhas. E o verso 9 e o verso 7, habitar. Como é que diz? Verso 7. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma. Isso. Mas habitareis em tenda todos os vossos dias,
para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós habitais peregrinando. Então você, querido jovem, que vai falar sobre os recabitas, você tem que analisar 3 coisas neles. Em primeiro lugar, Deus toma esse povo para falar de um valor moral e um valor espiritual. E quando Deus vai falar desses valores, ele destaca 3 valores centrais. Quais são os 3? Nós temos aí no verso 6, não beber vinho. Não beber vinho. Sim. Não construir casa. E ele continua assim: mas habitareis em todos os vossos dias, para que vivais muito sobre a terra em que vós andais peregrinando. Então você tem obediência incondicional, você tem fidelidade geracional, porque eles estavam sendo fiéis ao líder que os gerou, ao patriarca, ao chefe do clã. E você tem aqui o modelo que Deus vai pegar dos recabitas para fazer contraste com quem? Com Judá, com o povo de Deus que não obedecia o Pai que é divino, o Pai que é santo, o Pai que é eterno. E quando você atenta para esses 2 versos, o 6 e o 7, leia aí de novo, 6 e o 7. Verso 6: mas eles disseram: não beberemos vinho por causa de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai. Isso. Nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem os vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinho alguma, mas habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós habitais. Gente, Deus está elogiando um povo que não era o povo que ele tinha a aliança. É um povo que veio e entrou no meio de quem? De Israel. Mas o povo de Deus que tinha aliança, eles não obedeciam ao Senhor. Então Deus está elogiando. Vocês já imaginaram? Deus, na Bíblia nós temos vários elogios de Deus. Nós temos Deus elogiando Davi, um homem segundo o meu coração. Temos Deus elogiando o Abraão, amigo de Deus. Temos Deus elogiando Noé. Tem visto o meu servo Jó, Deus elogiando Jó. Há vários elogios de Deus, mas Deus agora elogia um povo que não era o dele, que não era o povo da aliança. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa. Será se Deus pode te elogiar? Será se você vive de uma forma que o Pai tem prazer em você, tem honra em você? Pela sua vida, pela sua sinceridade. Há um bocado de crente que fica só dizendo: Deus me conhece, Ele sabe da minha vida, Ele sabe. Não precisa você dizer. Se você é fiel, quem vai te elogiar é Deus. Tem visto o meu servo? Ele diz para o diabo. E Deus elogia Jó, Deus elogia Noé, Deus elogia Samuel, Deus elogia Moisés. Ele diz: ele é fiel em toda a minha casa. Está lá em Números 12, 7. E agora Deus pega um povo e pega a moral desse povo, o comportamento desse povo, a disciplina desse povo, o domínio próprio desse povo, a fidelidade desse povo, e diz: esse povo que eu não tenho aliança e que entrou no nosso meio, que eu não tinha promessa com eles, esse povo é mais fiel do povo que tem a Torá, que tem a aliança, que tem a bênção, que tem tudo. Rapaz, é pesado. E eles não eram apegados a nada. Não, pronto. Aí agora o pastor Marcos falou, quando eles dizem essas 4 coisas, né? Não beber vinho, não construir casas, não plantar vinhas e nem habitar em tendas. Eles fugiam, porque tudo isso aqui é bom, mas é perigoso quando você não tem disciplina, não tem domínio próprio, não tem obediência e não tem fidelidade. Veja que Israel peca em tudo isso aqui. Quando você lê 1 Coríntios 10, a Bíblia diz que eles se tornaram idólatras, eles ficaram presos na terra, eles ficaram presos com as coisas do mundo, fizeram aliança com outros povos, tudo o povo de Deus se contaminou. E aqui, eles obedeciam há 200 anos, 250 anos, ele já tinha falado lá, mas eles obedeciam o que o pai deles tinha ordenado. Às vezes você pensa que isso aqui é brincadeira, mas quando você olha para aquilo que um pai diz de uma clã, aquela fala, quando ela é cumprida, ela é obedecida, ela vai transmitir 2 coisas. Primeiro, vai transmitir identidade. 3 coisas: identidade, disciplina e valor. Porque o pai Recabe passou para eles, os recabitas. Eles mantiveram aquele costume. Se mantém o costume, mantém o quê? A identidade. Se perde isso, por exemplo, se eles ficassem loucos pelas coisas do mundo, dominado por elas, por lavoura, vinha, casas,
Eles perderiam a identidade. Então eles disseram, olha, o Recabe disse, vocês façam assim, vivam assim, mas não se apeguem a essas coisas. Há um filósofo que diz o seguinte, use, mas não abuse, use, mas não se deixe dominar. O problema é que tem pessoas que usam o carro, mas ele já fica louco pelo carro lhe domina. Usa uma comida e ele é louco por comida, a comida já lhe domina. O problema é que essas coisas que parecem tão simples, elas podem degenerar a nossa fé e a nossa aliança com Deus. Porque quando eles passam a obedecer os pais, ou o pai dele, o Recabe, o que eles vão manter? A identidade, a disciplina e o valor. Tudo que eles aprenderam com os pais, eles estão mantendo. Ah, mas esse povo vive como nômade, esse povo vive como cigano, esse povo, eles não estavam se importando, eles queriam saber da palavra do pai. Ah, mas a igreja, se nós não mudarmos isso, a igreja vai perder, se nós não tivermos essa mudança, a juventude tem que ser assim. O pastor, não é que a juventude quer, não é o que o pastor quer, o que a Bíblia quer, é o que o pai deseja. É o que o pai deseja. Rapaz, e por que Deus tomou os recabitas, pastor Aziel, como modelo? Para reprimir, para envergonhar o povo dele, que não obedecia a sua palavra. Deus tirou Israel do Egito, deu a lei lá no Monte Sinai, encheu de promessa, deu a terra, e o seu povo não prestou. Deu profeta, sacerdote. Deu profeta, deu sacerdote, deu tudo, mas o povo não prestou para nada. E eu estava aqui ouvindo sua fala, pastor. Sim. Em 200 anos acontece muita coisa. Ah, com certeza. Evolui as coisas, né? E mesmo assim eles não se preocuparam com isso. Rapaz, na Assembleia de Deus nós temos aí uns 111 anos. 111 anos. Olha o tanto de coisa que não já mudou. Não é assim? E eles mantiveram. E olhe e veja bem, Deus gosta de pessoas que mantêm a essência, que mantêm a identidade, que mantêm a disciplina, que mantêm o seu valor. E Ele vai elogiar. Então prestem bem atenção, essa comparação aqui ela é intencional, porque ele traz essa realidade dos recabitas, ok? Então eu coloco aqui, há um elogio de Deus, é a quinta coisa, e aqui você vê impossível guardar os votos, ou seja, enquanto que os recabitas guardavam, Israel desprezava tudo de Deus. E para finalizar, nós podemos observar que todas as exigências de Deus, está em sétimo lugar, Judá infiel às exigências de Deus. E o texto é encerrado que Deus vai dar uma honra para esse povo, porque Deus honra quem é fiel. Olha, gente, meu Deus do céu, Deus honra quem é fiel, Deus honra quem não é estragado, Deus honra quem não é desleixado. Pode até também não ser crente, mas Deus honra o bom comportamento. Vamos lá, último verso do capítulo 35. Não, é do 35. Leia aí mesmo, que eu acho que ele não colocou aí. Jeremias, hein? Jeremias 35, o último verso. Olha o que Deus vai fazer aí. Isso aqui é lindo, gente. Vamos lá. Verso 16 em diante. Uhum. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhe tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor, por causa deles estarem mantendo a identidade deles, o valor deles, a obediência e os bons costumes. O Deus eterno, além de elogiar esse povo, ele agora vai honrá-los por causa da fidelidade ao seu líder. Olha o que diz a Bíblia. E a casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Tá vendo? Deus pegou a casa de Eli e tirou o sacerdócio de Eli porque não honrou a Deus. Os filhos de Eli não prestavam. Deus não honra quem é infiel.
Deus pegou e honrou Daniel e os seus companheiros, porque 1:8 de Daniel, eles procuraram manter a fidelidade, a retidão, não abriram mão e Deus honrou. Então, vamos lá para o resumo da nossa lição. Aqui no ponto... Então, aqui, meu pastor, sim. tira essa dúvida. Então, no caso, versículo 18 e 19, vai mostrar para nós que o medo que eles tinham dos exércitos sírios e caldeus, Deus promete para eles que não vai ter falta de proteção. Eu vou honrar vocês, eu não vou deixar faltar varão no trono, não vão morrer, não vão se extinguir, porque vocês foram fiéis ao líder deles. Esses princípios que eles estavam mantendo tinham um alinhamento com a própria palavra de Deus. Por isso que Deus honrou. Deus honra uma nação, olhe para cá, eu não estou falando de salvação. Deus honra um país onde o presidente respeita a família, respeita o lar, respeita a fé, respeita as pessoas pela sua dignidade. Deus honra uma nação aonde os valores são preservados. Agora, nações aonde é tudo a libertinagem, a imoralidade, a prostituição, aonde há apoio do que não presta, aquela nação cai. Ela só vive em atraso, ela só vive na desgraça, porque Deus não honra quem não honra a palavra dele. Mas se esse povo até mesmo não for crente, não tiver o temor de Deus, mas honrar os bons princípios, Deus preserva aquele local. Então nós temos aqui a nossa lição, o ponto 1, quem eram os recabitas, ok? Letra A, a origem, costumes e valores, nós já explicamos, não é isso? Como é que eles viviam, vida simples, fora do luxo, não é? Porque se vocês observarem, eu falei aqui com o pastor Marcos sobre esse povo, né? E quando a gente fala desses recabitas, eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia, eles levavam uma vida simples, não é isso? Seminômade, né? Seminômade, tá aí. Eles levavam uma vida simples, eu coloquei aqui, vida simples e uma vida seminômade. Ou seja, eles tinham simplicidade de vida, dependência de Deus e consciência peregrina. É o que simboliza para nós. Eles tinham vida simples, eles tinham uma dependência do líder deles. Exato. E aqui o povo de Deus deve viver nesse mundo com a vida simples, dependendo de Deus e com a consciência peregrina. Vamos ver. Sabendo que não é daqui. Sabendo que não é. Leia Hebreus 11:13, ok? Isso é muito importante. Vamos lá, 11:13. Então, aqui dentro desse texto, nós estamos falando, em primeiro lugar, sobre isso. Pode ler aí. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Pronto. Então, em primeiro lugar, nós temos aí quem eram os recabitas, já definimos, tinha parentesco aí com Moisés, sobre Moisés, Queneu, e você também viu Crônicas, que nós relatamos, 2:25, não é isso? Pronto, a origem. Aí nós temos como eles viviam, vida simples, fora do luxo, dos exageros, perseveravam, protegiam seus filhos da imoralidade, mantinham os costumes do seu ancestral, ok? Então, esse é o ponto 1. Agora, no ponto 2, aliás, letra C, evitavam vínculos com povos e lugares, eles não queriam degenerar o que o pai tinha ensinado, os bons valores, o costume e a fidelidade, então eles evitavam uma vida luxuosa, uma vida que os prazeres pudessem deteriorar a essência deles, e eles mantinham a palavra de Deus. Na letra C, evitavam vínculos com os povos e lugares que viessem comprometer a vida deles, enquanto que o povo de Deus estava fazendo aliança com o povo pecaminoso. Os recabitas, em seus valores, tinham uma vida de obediência e separação. Ponto 2, Jeremias e os recabitas, o contato de Jeremias, testar os recabitas pela sua história, pelo modo de vida desse grupo e por Deus usá-los como exemplo para ajudar. O Jeremias pega esse povo, leva ao templo, leva à casa de Deus, põe vinho e diz: bebe, no teste deles. Eles disseram: nós não podemos beber, porque o nosso pai ordenou não fazer isso. Aí Jeremias pega esse modelo, o exemplo dos recabitas, que Jeremias não está exaltando os recabitas em particular, ele está exaltando a fidelidade deles, ao que o pai deles ensinou e eles estavam cumprindo. Era só para mostrar que o povo de Deus não cumpria a palavra. Deus queria criar um choque
Então, o exemplo dos recabitas, exaltar a fidelidade desse grupo, seus valores, frente à infidelidade de Israel para com a vontade de Deus. Esse povo aqui é usado como sinal profético. O compromisso dos recabitas, honrar os ensinamentos do seu líder, fundador, e não fazer aliança com quem quer que fosse. Qual é a mensagem central? Despertar Israel para uma reflexão e arrependimento e retorno para com Deus. Em terceiro lugar, nós temos um chamado à santidade. Veja que os recabitas, o que o pai chamou para ter uma vida de fidelidade e obediência, eles fizeram. Deus chamou Israel para ser santo, está lá em Levítico 19:2, Levítico 28, 1 Pedro 1:15-16, mas o povo de Deus não procurou manter a santidade. A santidade, ela deve ser seguida porque ela corresponde com o caráter e as obras de Deus. A santidade não é uma imposição. A santidade é tomar Deus como exemplo e praticar, conforme está lá em Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade, ela preserva a vida. Como isso deve ser feito? Pela oração, pela meditação, por uma vida santificada. E deixa eu te dizer, quem tem vida santificada em fidelidade, obediência aos valores da palavra, Deus recompensa, como recompensou Daniel, como recompensou Jó, como recompensou Noé. Ele vai recompensar você. Ore, pastor Marcos. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos por esse momento especial, que passamos ouvindo e aprendendo a Tua palavra. Ó Deus, continue abençoando Teu servo, pastor Osiel, continue dando sabedoria, graça dos céus, para continuar trazendo aos nossos corações a verdade da Tua palavra de maneira clara e concisa. E aos nossos corações, Senhor, aos nossos queridos jovens, líderes que estão assistindo a CBD, continue abençoando as suas vidas e dando a eles graça e sabedoria para aprender mais e mais da Tua palavra, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, que todos digam amém. Amém. Deus abençoe.